noite, muito boa noite. Vamos para mais uma super live e hoje a gente vai falar sobre endometriose. Deixa eu colocar aqui endometriose. Opa. Genética e epigenética também, né? Mas vamos lá. Live especial Saúde da Mulher. Vamos esperar o pessoal chegar, já compartilha essa live, ó. As minhas convidadas já estão chegando. Deixa eu ver se tá todo mundo aqui. Já, todo mundo aqui. Aê, muito bom. Eu tô aqui com uma colinha, com um artigo aqui do lado também, pra gente conversar sobre esse tema mega importante e um mês de conscientização, né? Ah, a Alexandra tá aí! Aí, eu tô vendo bastante pipeline aí. Muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, vou convidar aqui as minhas super pipeliners. Vamos lá. Aê, boa noite! Boa noite. Tudo bem, queridas? Ó, Lana, Natália, muito bom. Boa noite, Alana. Vou botar um filtro. Boa noite. Boa noite. Aê, agora sim, estamos completas. Oi, Silvia. Boa noite. Boa Filtro noite, aqui. Silvia. Tudo Tudo bem, bem? meninas? Ó, dobradinha de live, hein? Dobradinha. Muito bom, muito obrigada por aceitarem o convite. Uma live especial Saúde da Mulher, né? Em homenagem ao nosso dia 8. E hoje nós vamos falar sobre essa temática mega importante que é endometriose. E a gente vai falar um pouquinho além, que a gente vai colocar aqui uma visão mais genética, epigenética, né? E eu quero conversar bastante com vocês. E se esse assunto te interessa, ou se tem alguém que você acha que tem interesse e não está aqui, já encaminha essa live para essa pessoa, porque realmente vai ser imperdível, assim como todas as outras. Meninas, muito obrigada por aceitar o convite novamente. Brevemente, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Tá todo mundo aí? Opa! Brevemente, eu vou pedir para que vocês se apresentem, falem um pouquinho aí de vocês, onde vocês atuam, para que a audiência aqui possa conhecê-las. Na minha frente aqui está a Natália, a Lana e a Silvia. Pode começar, Natália. Bom, gente, boa noite. Eu sou nutricionista, formada já há 16, 17 anos, né? E eu trabalho com a nutrição funcional. E eu conheci a Tati na minha, que é a nutrição de precisão, quando eu busquei, né, mudar um pouquinho a nutrição, acrescentar, né, a nutrição funcional, acrescentar um pouquinho a genética, isso. E daí na pós que eu tô fazendo, eu conheci a Tati e resolvi entrar no grupo de estudo. Aqui estou. Muito Né? E a bom. genética, ela tem tudo a ver, né, Tati? Era a resposta que faltava para alguns pacientes meus, né? Com a prática que eu tenho, então eu tô apaixonada cada dia mais. E empenhada também, que é o mais importante. Empenhada, estudando muito. Muito bom. A Alana é veterana, turma 1, né, Alana? Turma 1, turma 1. A gente nem comentou da live passada, mas a Alana é turma 1, uma das primeiras também. Olha, realmente já estamos aí numa caminhada há algum tempo, né? E a Alana, quando entrou, era estudante, hoje é uma super nutri, prescritora de exames, né? Muito bom. Conta aí, Alana, um pouquinho pra gente. Olá, boa noite. Obrigada, Tati, pelo convite, sempre tão carinhosa e desafiando a gente o tempo inteiro, né? Meu nome é Alana Pérez, eu sou enfermeira, né, primeiramente, então eu tenho aí 18 anos de formada. E aí eu vim para a nutrição, né? Eu acho que foi amor à primeira vista, assim, eu fui conquistada pela nutrição. E eu conheci a Tati ainda na faculdade, entrei na primeira turma da cromatina. Fomos ali. Na verdade, eu conheci a Tati antes do curso, e eu já acompanhava no Instagram. E aí, quando ela lançou o curso, já estava eu lá no WhatsApp perturbando ela. Tati, tem alguma coisa de saúde da mulher?
Então, assim, é minha paixão estudar a saúde da mulher. Eu amo, eu já saí da faculdade já determinada a estudar a saúde da mulher, então é um assunto que eu me interesso muito. É um assunto muito complexo, né? Nós somos muito complexos, mas é um assunto desafiador que me instiga muito a estudar. Uhum. Muito bom. E eu sou da Bahia, sou de Vitória da Conquista. Muito bom. É isso aí, muito bom. E Silvia? Silvia agora é da turma. Eu já perco as contas, já acho que turma 7, 7. né? Turma 7. A gente já vai evoluindo, a gente já começa a olhar assim para as turmas. E a Silvia é tão participativa também. Conquistei a Silvia no direct, né, Silvia? Sim, nas lives, né? Nas Sempre ali. lives, no direct, olha. Foi muito, muito Mas foi legal. muito bom. Conta um pouquinho, Silvia, quem é a Silvia, da onde que ela é. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou de Porto Alegre e eu sou formada desde 2016 e eu fiquei um pouco perdida, né, na nutrição por um tempo, porque desde a faculdade eu sempre queria trabalhar com prevenção e eu tinha dificuldade de, de só ver, tratar a doença, que geralmente a gente aprende muito isso, né? A faculdade é bem voltada para isso. E aí eu tinha conflitos e sempre pensando em prevenção, né? Eu queria, de alguma maneira, trabalhar só com prevenção. E aí, enfim, cá estou, te conheci em lives e tal. E, e eu me achei muito nessa área, né? Porque é prevenção total, né? Claro, tem a questão de se avaliar riscos, descobrir como é o metabolismo, como é que funciona, mas a partir disso tudo tem uma grande possibilidade de prevenir surgimento de doenças e tal. E então eu estou encantada com toda essa área da nutrigenética. Muito bom, muito bom. E a gente se encontra mesmo, por isso que é a importância de fazer as lives, né? Todas vocês participaram do desafio, todo mundo fez live. Ó, a gente já está se preparando. Falei ontem no nosso GEMP, a gente vai ter desafio de novo em maio. Mudei o mês porque eu tô fazendo algo diferente pra gente. E aí se prepare. Mas o tema hoje é endometriose, né? O tema hoje é endometriose. Eu cheia de novidades, sempre, ideias, né? Ideias sempre. Mas vocês vão gostar bastante. E o tema hoje é endometriose, ralar bastante também, endometriose. Mas é para sair da zona de conforto mesmo. E foi o que eu até comentei na live anterior, né? Mais do que interpretar, a gente precisa fazer a tradução dessas informações, né? E fico imaginando o quanto de mulheres poderiam ter, pelo menos, todas as sintomatologias, todos os sintomas ali, toda a semiologia associada, né, com a endometriose, pelo menos ali prevenidas, como a Silvia colocou, né, bateu nessa tecla de prevenção, se ela conhecesse a nutrição de precisão de forma antecipada, porque é uma doença comum, não é incomum, né? É muito comum, atinge muitas mulheres e é uma doença crônica, porque se não tiver um cuidado, ela pode inclusive favorecer algumas outras condições graves de saúde. Então, e aí muitas vezes essa mulher ela só vai se dar conta quando ela já tem algum sintoma, alguma dor, alguma queixa nos exames de rotina, ela descobre ali alguma alteração, e aí vem com os tratamentos, e a gente tem muito o que fazer do ponto de vista nutricional, né? Muito o que fazer. E aí eu queria saber de vocês, é muito comum vocês pegarem na clínica essas mulheres com endometriose, e como que vem a dieta, assim, o que é mais comum, né? Muito, muito importante a gente falar também desses hábitos alimentares, para a gente também colocar aqui, principalmente, a influência de alguns processos e de alguns fatores e de alguns genes. Mas em linhas gerais, Natália, que está aqui na minha frente, como que vem? Eu estou fazendo na ordem aqui, ó. E Silvia, Presente. presente. Como elas se apresentam, em sua grande maioria, e pela sua experiência, como elas se apresentam aí na clínica? Elas vêm com um hábito alimentar bem arrumadinho ou não é bem assim?
Não, eu tenho vários perfis de pacientes com endometriose. Eu tenho pacientes que têm, por exemplo, uma disbiose, uma alteração na microbiota muito grande, né? Então, assim, a gente tem que tratar o corpo como um todo, porque os estudos mostram, né? Os artigos mostram que tem essa ligação entre intestino também e a microbiota do endométrio. Então, o que que acontece? Eu tenho mulheres que vêm com alimentações boas, tá? Não são alimentações ruins, mas que aparece com essa endometriose alterada e do nada aparece, começa a ter dor, começa a atrapalhar alguma coisa no dia a dia, né? A tudo. Atrapalhar desde um exercício físico mais intenso, quando vai menstruar tem muita cólica. Então, assim, são vários relatos assim, desde que aparecem que quando vão menstruar sentem tanta dor que relato até mesmo parecido com parto normal. Bom, mulheres de várias faixas etárias, tá, Tati? Então, assim, eu tenho várias faixas etárias. Tem mulheres com alimentações legal, equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, tal, mas às vezes está com uma microbiota alterada. Tem mulheres que chegam com alimentação muito ruim ou tinham uma alimentação no passado muito ruim, entendeu? Ou por algum motivo apareceu assim, é uma incógnita ainda falar assim a causa, né? Não tem. É bem interessante isso. Mas tem um fator epigenético também, a gente sabe, que desencadeia, né, a parte da endometriose. Mas eu vejo o que a nutrição ela faz, né? O que eu consigo fazer com essas pacientes? Tentar dar uma qualidade de vida a elas, né? O médico ele entra às vezes com tratamento, né? Através de hormônio, mas ultimamente eu tenho recebido visitas de pacientes que já sofreram cirurgia, a endometriose retornou e piorou toda a situação, sabe? Assim, um estado bem complicado mesmo. Mas eu tenho de tudo, desde quem apresenta início da endometriose até aqueles casos que já fizeram até cirurgia. E com a nutrição é possível intervir em algumas coisas. Então, trabalhando essa paciente, vendo, descobrindo se ela tem algum diagnóstico associado com algum processo de alergia alimentar, que eu trabalho bastante com isso. Se ela tem alguns sinais e sintomas, aí a gente consegue associar alguns alimentos, ter melhora dessa paciente com suplementação adequada. E assim, hoje a gente sabe que tem alguns suplementos que acabam ajudando bastante as mulheres com endometriose, que são, na verdade, uma alimentação anti-inflamatória, né? Como um todo, e entrar com suplementações anti-inflamatórias, antioxidantes, mas daí, quando entra na genética, a gente tem que avaliar se aquele suplemento vai ser adequado ou não para aquela paciente. Ou se ela realmente apresenta aquela intolerância alimentar que a gente suspeita na prática clínica, né? Então, a genética, ela vem para isso, né, Tati? Para alinhar e ver realmente qual que é a questão se o processo inflamatório, como que ela é responsiva ou não, se o ômega 3, por exemplo, que é muito utilizado para suplementação, vai dar resultado ou não nessa paciente. Então, assim, cada caso é um caso, cada paciente é uma paciente, e tem que ser olhada e estudada por inteiro, né? Não tem o que falar para tentar ajudar. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. E aí, pensando nessa individualidade, pensando também nesse tratamento mais assertivo, de precisão, quando a gente observa esse perfil, porque você falou de várias faixas etárias, né? Então, cada uma ali tem uma condição. Principalmente ali no início, a gente tem muito mais chance de intervir, né? Muito mais chance. Mas também não é garantia de que vai ser 100%, porque não é mágica, né? Não é mágica. Na sua prática, Lana, como que você está recebendo esse público? Já que você também
estuda bastante saúde da mulher, seu foco é um pouco mais saúde da mulher, como que você realmente, como que você observa esse público, né? Claro, a Natália comentou aqui dessa dieta anti-inflamatória, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, tem que falar bem desse tipo de dieta, né? Porque dá a impressão que vai ter que desinflamar tudo a qualquer custo e não é bem assim, né? Mas como que é esse perfil Não. dos seus pacientes, né? Das suas pacientes? Como que você recebe essas pacientes? Olha, Tati, é bem comum, eu tenho várias pacientes com endometriose, acho que acaba atraindo, né, o nicho, então, assim, eu tenho, invariavelmente, o que chega para mim é muita falta de informação acerca da doença, né? Então, são mulheres que têm, o estudo já fala isso, sobre diagnóstico tardio, que a gente fala aí de mais de 10 anos no atraso do diagnóstico, que complica bastante, porque aí a progressão, porque é uma doença progressiva, e aí essa progressão, né, essa falta do atendimento e do tratamento, do conhecimento da doença, então acaba que complica mais e essa mulher vai envelhecendo. Uhum. Muitas vão adiando o processo da gestação e quando se vê no momento, né, de gestar, tem uma dificuldade ali. Então, assim, elas, é importante falar que elas têm diferenças, tá? No diagnóstico, mas também tem diferenças no fenótipo da endometriose, tá? Porque a gente fala muito das dores, né? Os 6Ds da endometriose, fala muito de dor de evacuar, dor de urinar, dor em relação sexual, muita dor menstrual. Então a gente fala das dores, mas tem paciente que não tem dor, tá? Então tem paciente que, então assim, eu acho que deve haver uma modificação aí desses Ds, igual a SOP, né, que a gente fala que tem os fenótipos da SOP, eu acho que a endometriose também teria que ter os fenótipos da endometriose, porque acaba que a gente fica com a questão da dor e aí confunde a mulher, né? Pela questão da identificação, porque fica procurando dor e não tem dor. Eu tenho uma paciente que ela não tem dor. E ela tem endometriose profunda, com focos, diversos focos em bexiga, ureter, fez foco de trompas, então ela não pode engravidar naturalmente, porque ela tem obstrução de trompas, então ela só por fertilização in vitro. Então, tem mulheres, eu tenho uma paciente que ela fez já esterectomia por conta de um mioma e aproveitou, já tem endometriose. E aí o que eu falo é que você pode tirar o útero, você pode fazer bloqueio hormonal, mas a endometriose ela não sai de você. Porque não é uma doença localizada, né? Não é uma doença do útero. Então, assim, por mais que você tire, às vezes já tem focos instalados e aquele foco ele inflama, ele reage, né? Porque como é uma doença multifatorial e aí muito complexa, né? E aí tem pacientes que têm focos em intestino, então por mais que tenha bloqueio hormonal, qualquer irritação intestinal, né? Ela tem muita dor intensa a ponto de desmaiar, né? Que foi a que a Natália falou. Então, e ela não sabia que a dor que ela tem intensa era por conta da endometriose, já que ela tinha bloqueio normal. Aí você vê a confusão, né? A falta de informação relacionada à doença, porque eu acho extremamente importante e tem um mês dedicado, e ainda eu falei, né? Bora falar de endometriose, porque assim, um mês de março dedicado a falar sobre endometriose, falar sobre trazer informação para essas mulheres. E é tão importante quanto, né? Porque adolescentes, né? Tem um artigo que fala sobre a identificação em adolescentes, e aí fica muito mais fácil se você conseguir precocemente começar. Não é piti de adolescente, não leva em consideração que, né, falta escola, isso é coisa de menino que não quer ir para a escola, né? Então, assim, menosprezar a dor alheia, né?
Então, assim, tem uma paciente que falou para mim, são relatos fortes, né? Que fala assim, ela usou, ô mãe, essa menina usou alguma coisa, é uma pessoa problemática. Então, assim, pensa aí, né? Maluquice da cabeça da pessoa. Só por, né? Então, assim, Então, assim, tem muitas pacientes. existe um Uhum. tabu, inclusive, em relação à doença, né? Existe um tabu muito. Além da dificuldade do diagnóstico, existe um tabu, porque ó, você imagina, se ela tem dor, fica muito mais visível, fica muito mais chamativo para ela buscar ajuda. E imagina quando ela não tem e ela tem outras alterações, né? Mas quando ela tem, ela deixa de, por exemplo, trabalhar, às vezes ela não consegue. Às vezes ela não consegue ser produtiva para estudar, ela não consegue, por exemplo, se relacionar bem, porque uma pessoa que vive com dor, uma pessoa com dor, ela não é uma pessoa agradável, né? Ela tá sentindo dor, ela quer ficar no canto dela, ela não tá se expondo, né? Então, olha só quantas repercussões a partir da endometriose. Eu acho que vale muito a pena a gente discutir muito mais sobre isso, porque parece mesmo um tabu, né? E aí, se você identifica, como você comentou, na adolescência, dá a impressão que existe ali uma certa preguiça, uma certa, né, falta de vontade, Vantagem, né? uma vantagem para conseguir um E emprego. aí muitas vezes a pessoa ela não se sente compreendida. E fica difícil de se expor quando a gente não se sente compreendida, né? E muitas vezes é nesse momento que nós conseguimos atuar de forma precoce, melhorando inclusive os hábitos. Se de repente essa questão intestinal ela influencia bastante, melhorando o consumo, porque é adolescente, né, gente? A gente sabe, apesar de nós sempre priorizarmos pela alimentação saudável, pelo consumo de hortaliças e frutas, é adolescente. Invariavelmente vai consumir um fast food, tem ali a parte de socialização, mas se ela tiver ali uma consciência, uma conscientização, fica mais fácil, inclusive, para fazer adesão de hábitos mais saudáveis. E às vezes pode ser, sabe, uma informação que é um detalhe, mas pode ser um detalhe que faz muita diferença para a vida dela. Muita diferença. Então, quanto antes, melhor. Quanto antes nós conhecermos melhor, né? Esse perfil. Muito importante. E acho que a genética e a epigenética, ela vem exatamente para cruzar essas informações e, de repente, a gente tem, até antes de entrar na live, a Su, que é a nossa colega aqui, pipeliner, né? Ela comentou assim para mim, só para você saber, ela mandou uma mensagem no WhatsApp, só para você saber, agora tem teste de endometriose, teste genético, né? Então, tem teste Nossa, genético, entendeu? E Já tô sabendo. não tá sabendo, ó, primeira mão. Não é diagnóstico, mas imagina só, você tem alguma suspeita, tem algum paciente que você fala assim, algo me chama a atenção. Vamos avaliar esse conjuntinho de genes? Porque avaliando esse conjuntinho, eu já consigo, pelo menos, traduzir isso em informação nutricional, em prescrição nossa, nutricional. e vai ser perfeito, né, Tati? Porque imagina você evitar um sofrimento, né, de uma jovem, uma pré-adolescente na idade adulta. E até Pois é. mesmo evitar uma infertilidade, porque a endometriose, ela é uma das causas da infertilidade, né? Muito bom. Então, assim, isso é muito bom. E pensando em estratégias nutricionais, né? Queria falar um pouquinho aqui com a Silvia a respeito de alguns alimentos, alguns nutrientes que você, Silvia, poderia destacar de suma importância para a gente, né? Quem está passando por aqui, que é paciente ou que é nutri, que se interessa também por esse assunto de genética, de nutrigenética. Quais são os nutrientes ou os alimentos que você, nesse momento, destacaria, assim, para realmente priorizar na vida dessa mulher que de repente tem uma suspeita ou já tem algum diagnóstico? Quais são esses nutrientes ou alimentos? Tati, eu acho que a primeira coisa, né, como a Natália já falou, tu falou, né, antes de repente suplementar essa paciente, é dar uma olhada para o intestino e como é que está a alimentação global dela, né? Porque é o início de tudo, né? E em relação também a diminuir, eu acho que é importante a questão de alguns alergenos, de algumas proteínas alergenas. E eu vi alguns estudos onde
avaliaram a questão redução de glúten, né, em várias mulheres com endometriose e percebeu-se bons resultados, né? E então também eu acho que é interessante avaliar aquele perfil genético dos HLAs, né? De repente ver se tem não só para para a doença celíaca, mas também para algumas outras doenças autoimunes, talvez, né? E como a endometriose é um distúrbio inflamatório crônico, avaliar a ingestão de antioxidantes, né? Se de repente tem uma ingestão muito baixa, de repente, a partir de uma modulação intestinal, talvez suplementar um ômega 3 com ação anti-inflamatória, vitamina C, vitamina E, vitamina A, que tem ação antioxidante, né? E acho importantíssimo também dar uma olhada na questão das glutationas, né? Porque a endometriose, ela tem, vamos dizer assim, uma alteração no metabolismo de fígado, né? Então, observar como é que estão as glutationas, de repente suplementar algumas opções de alimentos que ajudem, né, nessa detoxificação também. E outra coisa que eu acho bem importante é um apoio psicológico, porque são mulheres que acabam tendo menor qualidade de vida. E outro fato importante é quando tem o fator infertilidade, né? Então, de olhar para esse apoio, né, psicológico, talvez para essas mulheres, quem convive com mulheres que têm essa alteração, né? Então, de olhar um pouquinho mais para esse lado, né, psicológico delas. Muito bom. E eu tinha até pensado nisso quando a Alana comentou sobre essa dificuldade mesmo no diagnóstico, né? Porque eu fico imaginando, e existe muito mulher, né? Acaba tendo ali uma pressão, né? Ah, mas não engravida deve ser você. E se descobre mesmo que é, entre aspas, ela, né? Ela que tem um diagnóstico, ela que tem essa dificuldade, imagina como isso machuca, como isso é um pesado. E a gente sabe que as emoções estão diretamente ligadas com o intestino. E tem até um artigo interessante que ele chama de endobiose, né? Então fala ali da microbiota desse endométrio, que pode influenciar também. E existem alguns laboratórios que fazem também a avaliação dessa microbiota. E aí, claro, muito mais um médico vai poder atuar, né? Mas vai ser importante, dentro da abordagem integrativa, nós também, enquanto nutricionistas, conhecermos como funciona, quais são as estratégias, o que ela consome, o que ela deixou de consumir, né? Quais são os próximos passos. Então, não é somente agora, como é uma doença progressiva, como é uma doença crônica, então tem que ter o próximo passo. Que tá, o que eu vou fazer? Tá, eu tomo ômega, e aí a gente já lembra lá das enzimas que fazem a biossíntese. E aí a gente pode pensar, tá, a gente comentou lá da dor, mas será que ela tem muita produção de prostaglandina E? E será que de repente não é mascarar, de repente ela tenta mascarar pelo uso crônico de algum analgésico? E aí virou um hábito, porque ela sente dor, ela vai lá e toma as gotinhas, toma lá a cápsula dela, e aí minimiza a dor, e aí com isso ela não vai buscar o tratamento, não vai buscar ajuda. E aí vira um ciclo, né? Quantas e quantas mulheres a gente conhece que constantemente fala assim, nossa, cadê fulana? Faltou no trabalho de novo. E aí daqui a pouco você sabe exatamente a época que ela falta, a época que ela tá meio para baixo. Então, esse suporte nutricional e psicológico, eu também concordo, tem que caminhar junto. Não tem como desvincular. Não tem como, porque uma informação leva a outra. Uma informação influencia na outra. E quando a gente pensa numa estratégia, principalmente personalizada, é uma estratégia que vem para prevenir, mas muitas vezes a gente não consegue chegar nessa prevenção, né? Porque o ideal seria
identificar o perfil genético e trabalhar para que essa mulher não tivesse diagnóstico. Muitas vezes a gente já pega essa mulher com diagnóstico, mesmo que ela não saiba ainda, já está ali num processo importante. Então, a nutrição de precisão, ela vai entrar principalmente, aí agora eu acho que é interessante também a gente até buscar, inclusive trago essa responsabilidade para o GEMP, da gente começar a buscar também identificar alguns metabólitos que podem estar associados com essas condições. Né? Porque se você pode ter um foco em bexiga, pode ter um foco no intestino, pode ter um foco em vários outros locais, com certeza está produzindo metabólitos. Muitas vezes, como a Lana comentou, não tem a dor, que é muito característica, não está presente, não está chamando atenção, né? Mas ela está produzindo metabólitos, ela não deixou de produzir. E aí isso vai ser importante porque eles se tornam biomarcadores. Então, na evolução da ciência da nutrição, nas ciências ômicas, esse é o caminho de nós identificarmos o perfil genético, condutas assertivas, condutas nutricionais mais assertivas a partir do perfil genético, identificar esse perfil de microbiota e avaliar a presença desses metabólitos, né? E aí, isso é muito importante, por quê? Porque o profissional ele vai ter que ter esse olhar de precisão. Não tem como. Né? A gente sempre fala aqui, né? Quem viu não tem mais como desver. Já era. Já era. Tenho certeza que vocês, mesmo que não tenham um exame genético em mãos, quando pega um paciente, quando pega um exame e fala assim, né? Ou quando pega assim algum caso, fala assim, fale mais sobre isso, né? E algo que é interessante, que eu até li no artigo, é que tem muita informação de metilação também. Tem algumas hipermetilações, hipometilações, mas de qualquer forma tem participação de metilação. Então, um próximo passo também eu queria discutir com vocês, até mesmo da dieta com menos resposta inflamatória, porque às vezes eu entendi o que a Natália comentou naquela hora, mas é que às vezes o paciente passa aqui e fala assim, então eu vou desinflamar tudo. E não é bem assim. Por quê? Porque se também está envolvido com essa resposta inflamatória, com essa resposta de identificar patógenos, de identificar xenobióticos, então, não que o glúten seja algo ruim, para quem não tem alteração, né? Então, para quem tem alteração, para quem tem essa predisposição, o nosso corpo, a partir da célula do sistema imunológico, elas precisam reconhecer. Então, entre aspas, se eu desinflamo tudo, entre aspas, eu diminuo a atividade dessas células. E aí, como que ela vai reconhecer? Como que ela vai saber que tem algo acontecendo para sinalizar, para informar que realmente esse paciente, essa paciente não pode consumir com tanta frequência ou tem que fazer uma outra estratégia, enfim. Né? Então, isso também é importante. E muitas vezes são sintomas não clássicos. Não necessariamente ela vai ter uma constipação. Às vezes você pega a paciente e fala assim, não, mas eu vou no banheiro todo dia. E acha que isso é o suficiente, né? Ah, não, mas eu vou no banheiro todo dia. E acha que isso é suficiente. Não é. E isso é muito importante porque quando o nutricionista se propõe a ouvir, quando o nutricionista se propõe realmente a identificar essas informações do paciente, vocês estão imaginando a gente já montando esse quebra-cabeça, né? Ali, na hora da consulta, já montando esse quebra-cabeça, já colocando todas as informações, porque realmente é isso que a gente faz. Com a nutrição de precisão, a gente consegue ter uma visão muito mais abrangente do paciente e, ao mesmo tempo, muito específica. É assim para você também, Natália, quando você, hoje, com esse olhar genômico, né? Com esse olhar aqui de precisão, está sendo para você realmente esse tipo de abordagem mais ampla e, ao mesmo tempo, tão específica? Sim, sim, com certeza. E essa semana mesmo, eu atendendo o paciente, assim, olhava o paciente relatando, é o que você acabou de falar hoje, é o que eu mais pego. Ah, eu vou no banheiro todo dia, tá, mas para mim não significa nada. O paciente, mas não é normal ir no banheiro todo dia? Mas que, né, a hora que você pega, compara, né, porque muitas vezes a primeira consulta você não tem o teste genético em mãos, né? Você compara o exame que o paciente chega lá de bioquímico e começa a comparar com a microbiota intestinal, com a descrição, ele acaba, não, realmente eu tenho isso, gases, tal. Você vê que tem uma desbiose, né? Porque ir no banheiro todos os dias não significa muita coisa. E isso pode significar o quê? Que não tá chegando nutrição onde tem que chegar, né? Então, falta nutrientes, e daí aonde. E muitas vezes você atende o paciente, você já começa a montar na cabeça o mapa
né? Ah, ele tá com isso, com aquilo, já vai pensando até no gene, sem ele ter o exame, daí você anota lá, fala, a hora que chegar esse exame genético, tenho certeza que isso daqui vai dar alterado. Porque você já começa a ligar uma coisa com a outra, né? É muito perfeito, assim. Eu sou apaixonada pela nutrição, não tenho nem o que falar. E eu gosto muito dessa área. E uma coisa que as meninas falaram aí, né? Acho que foi a Lana e você, o tipo da endometriose, quando é no começo, o que que a nutrição ela faz? Ela consegue melhorar. Muitas vezes, lógico que nós não temos uma varinha mágica para fazer sumir aquela endometriose, né? Isso não existe. Mas eu tive casos de paciente que tiveram a reversão, tá? No começo. Eu acho que a Lana também, que trabalha com isso, deve ter tido algum caso aí. Mas foram poucos, raros, mas no começo, tipo assim, tem um foco de endometriose. Faz um tratamento de 1 ano junto com o ginecologista, com o médico, com a nutrição, muda tudo, o hábito alimentar, e não é só a alimentação, né, que tem que mudar, são o ambiente como um todo, muitas vezes tem que entrar com outros processos aí e explicar para o paciente que ela precisa ter uma qualidade de vida, né, e ela vendo melhora nela, a família vendo melhora nela, às vezes o parceiro vendo melhora nela, ela fica, né. E eu lembro que uma delas chegou com o exame e falou: Ó, sumiu minha endometriose. Eu falei: gente, não tá aqui, né? Mas ainda o médico pediu uma ressonância, depois foi lá pedir uma ultrassom específico e realmente tinha sumido o foco. Isso é raro, Uau. é no começo, né, que acontece. Mas tem mulheres que conseguem estabilizar, que nem a Lana falou, tem lá vários focos, né? Endometriose, endometrioma, porque pode acometer também os ovários, nas tubas, né? Pode acometer também a ligação intestino-bexiga, né? Então, tem vários tipos de focos de endometriose. E muitas vezes, quando a mulher chega muito com esse processo muito grande, né? Ela consegue muitas vezes manter, né? Com a mudança, assim, da nossa conduta com a nutrição e sempre o profissional junto, ela consegue muitas vezes manter aquele padrão de não evoluir, né? Não piorar para que evolua para uma cirurgia, né? Que é o que geralmente acontece. Ou muitas vezes minimizar um pouquinho, ter um pouquinho de melhora. E é muito assim gratificante isso, né? E muitas, eu trabalho também com as tentantes, né? Mas a maioria não tem essas alterações, assim, são raras as minhas que tem. É uma ou outra que tem endometriose, mas quando chegam os casos de endometriose, são os casos mais complexos aí mesmo. Mas a gente sempre faz essa correlação, né? É perfeito, assim. Você começa a montar na cabeça, ela tá com isso, tá com aquilo, eu tenho que intervir com isso. E quando chega o teste genético, o que que ele vai fazer? Ele vai dar certeza de que aquele suplemento, que nem a Silvia falou, o ômega 3, ele vai ser eficaz para essa paciente? A fração EPA. Sim, vai. Então vamos entrar. A cúrcuma vai ser eficaz para essa paciente? Vai. Então a gente vai entrar, né? Porque entrando com a modulação mesmo, com a alimentação, a gente consegue no teste ter a certeza de que aquele é o suplemento correto para a paciente, né? Muitas vezes. Para não ficar. Maravilha. Porque muitas vezes, Tati, a gente acaba suplementando e não fazendo efeito, né, para o paciente. Se você não tem E pior do que não fazer efeito é atrapalhar, né? É você ter atrapalhar o efeito, metabolismo. né? É você ter efeito colateral. E, Sim. Alana, conta pra gente, você já teve a entrega de algum exame genético para alguma paciente com endometriose? Eu sei que você, né, acabou de se formar, já está prescrevendo aí alguns testes, mas você já teve ou alguma experiência sua quando a paciente ela entendeu que a nutrição fez a diferença, sabe? Ela falou assim, não, eu preciso seguir esse caminho a minha vida toda porque é isso, não tem como eu olhar para outro lado, eu tenho que ficar aqui nessa direção. Já passou por isso? Ó, o teste genético dessa paciente chega amanhã. Que demais! Ou eu nem sabia, viu? Chega Sabia. amanhã. Como? Chega amanhã e eu estou assim super ansiosa para poder
avaliar os genes, apesar de que o teste, né, ele não tem o perfil de endometriose, mas pelos estudos a gente já consegue já avaliar, e então eu tô ali já ansiosa para poder pegar e Tá, então comenta aqui com a gente. Tá passando aqui uma Nutri e ela fala assim, esse assunto me interessa. Quais genes você tacaria aí num teste que não tem o perfil de endometriose? Qual que você pensou aí? Você pensou em algum específico? Oxe, Ó, vários. várias dicas. Vamos lá, tô anotando. Pode falar. Nossa, eu já. Essa paciente mesmo que eu atendi é recente, que, inclusive ela vai passar por uma fertilização, né? E ela tem endometriose profunda. E eu fui falando com ela só pensando nos genes, só pensando nos genes. E ela dizendo assim: ah, é porque eu passei num profissional e ela mandou eu tirar alguns alimentos alergênicos, né? Então, o glúten, o leite e tal. Aí eu falei, eu citei alguns alimentos que ela não poderia comer. E aí eu falei sobre manteiga, leite de coco, óleo de coco. E ela ficou horrorizada. Ela disse: ah, eu não sabia porque eu tirei o leite e botei o leite de coco, creme de leite, para poder compensar o leite que eu tinha tirado. Aí eu falei, foi. Aí eu falei, não, é porque mulheres com endometriose, elas têm uma tendência, um risco de aumentado de ter genes com processo de metabolização de gorduras saturadas ruim, que aumentam o processo inflamatório. Menino, eu fui, Realmente pior, né, contando né? isso. Aí eu falei, gente, aí eu falei, não, que a questão da gordura saturada, a gente tende a não ter o. A gente é porque eu tenho, né? A endometriose, então já me incluo. Então, e eu tenho, né? O tal do gene. E aí, e aí eu fui falando para ela, porque eu tenho esses genes, a maioria todos Então, da questão da endometriose. Então, por questões, assim, já por conhecimento próprio, então eu fui já a experiência. E ela não tem o teste genético. Mas aí eu fui falando, eu falei, ó, a gente não metaboliza bem gordura saturada, então os alimentos animais, né, que tem até o óleo de coco que tem uma fração de gordura saturada aumentada, não é indicado, por conta, inclusive, da associação ali com a membrana, né, que associa com o LPS e aumenta os processos inflamatórios. E aí tem a questão do processo de detoxificação, então evitar embutidos, né, por causa das glutationas também, que a gente tem uma tendência a ser alterada. Então, carne assada, né? Eu fiz até um post sobre churrasco. O povo só faltou me matar, né? Naquele post. Então, assim, questão dos embutidos. Aí fui delimitando. Salame, o que é embutido? Então, bacon, salame, né? Calabresa, o pessoal gosta de. Então, assim, as pessoas não têm um entendimento. Acha, eu adoro calabresa. E aí tem a questão dos agrotóxicos, né? E, assim, vamos dizer aí dos. São vários, né? Os genes. Então, tem as glutationas, tem o TNF-alfa, tem os receptores beta de estrogênio, tem o VEGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial, que apresenta bastante, né, que faz uma angiogênese naquele local. Tem as prostaglandinas, tem os metaloproteinases. tem bastante. Ai, Jesus, tem muito. Interleucina 6, interleucina 1 beta. Então, vários desses a gente já tem no nosso laudo, né? De forma já esparsa em outros perfis, mas que já indica, né? Porque muito se repete por conta de processo inflamatório, né? Então a gente já consegue dar aquela pincelada, mas um perfil próprio já até brilha os olhos, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque mais do que realmente identificar a predisposição, né? É você saber o que eu faço com uma glutationa, o que eu faço com TNF-alfa, o que eu faço com uma prostaglandina, né? Alterada. Então, isso vai ser importante porque foi o que a Natália comentou. Não vai ser, de repente, às vezes,
pode ser para a maioria a primeira opção a curcumina, mas talvez para essa paciente não seja. Talvez a primeira opção de todo mundo seja um ômega 3, mas talvez para ela não seja. Ou talvez ela também tenha outras alterações, como uma alteração, por exemplo, em ApoE, e aí ela precisa de ômega 3, mas ela precisa da fração contrário, de mais DH, por exemplo. E se ela for uma tentante, isso também já vai ajudar todo aquele processo que a gente até comentou. Acho que foi na terça-feira, né? A gente falou um pouquinho sobre a importância do DH para cognição, para concentração, enfim, né? Pensando ali na formação do bebê. Então, vai ser importante também, muito importante, né? Então, o que a gente quer dizer é que realmente você pode identificar quais são esses alimentos, e aí depois eu vou puxar ali a sardinha para a Silvia para a gente colocar um pouquinho mais de opções aqui para essa paciente, mas de repente a prioridade para uma não é a prioridade para outra. Baseado na genética. E baseado também na epigenética, porque às vezes ela sempre viveu num ambiente que favoreceu menos gatilhos inflamatórios, que favoreceu menos gatilhos de estresse oxidativo. Então, trabalhar com o comportamento de uma que a vida inteira consumiu embutidos, muito diferente do que aquela que não consome com frequência. Muito diferente, né? Muito diferente. E pensando nisso, Silvia, pensando nessa estratégia mesmo de conscientização da paciente, quando a tendência, né? Não é verdade absoluta, mas a tendência de uma paciente, quando ela vê um teste genético, opa, é tipo, caiu a ficha, né? Opa, agora eu preciso mudar, né? Agora Sim. eu preciso, né? Exatamente. É aquele, digamos, um choque de realidade, talvez. E a partir dali na verdade, a pessoa tem duas escolhas: ou ela não faz nada, ou ela vai realmente fazer estratégias favoráveis, né, pro DNA dela, enfim, pro genótipo dela. E eu acho fantástico ter essa oportunidade de autoconhecimento, porque, na verdade, a gente, na frente de um teste genético, tu tá olhando para o teu manual, né? Perfeito. Manual de funcionamento. E a partir disso, tu consegue fazer estratégias, né? Tanto em relação à alimentação, atividade física, o emocional, né? O manejo do estresse, que tanto influencia, né? Na expressão gênica. E uma das coisas, assim, que talvez saindo um pouquinho da genética, mas assim, o que eu vi em vários estudos é que um padrão alimentar mais mediterrâneo, né, com baixa ingestão de açúcar, baixa ingestão de gorduras saturadas, como a Alana já comentou, seria um padrão alimentar muito favorável não só para as portadoras de endometriose, né, mas como para a maioria das populações, né? Claro, olhando para a individualidade genética, né? E então eu acho que é mais ou menos isso, assim, em relação, né, a ter essa oportunidade de modular, né? E algo que é interessante, e a dieta do Mediterrâneo, ela cabe em vários conceitos, né? Ela cabe em oportunidades. Mas, apesar de ser um padrão, uma coisa que eu gosto muito de comentar, apesar de ser um padrão, não é um protocolo. Um padrão é um padrão de qualidade. Um protocolo, muitas vezes, se refere a uma quantidade, né? Então, eu acho muito arriscado a pessoa falar assim, TNF-alfa, então quanto que vai ser mesmo de ômega? Quanto que vai ser mesmo de curcumina? Quanto que vai ser mesmo de pigalocatequina? Então dá a impressão que é assim, TNF-alfa, tantos por cento, tanta quantidade, e vai ser assim, e é um protocolo. E não existe um protocolo. Essa é a riqueza, a beleza e realmente a oportunidade de nós trabalharmos com a nutrição de precisão. Porque vai depender do histórico do meu paciente. Às vezes você tem duas pacientes com um diagnóstico muito parecido, com sintomas muito parecidos, mas o perfil ambiental totalmente diferente. E foi aquilo que a gente comentou. De repente, para ela fazer adesão à dieta do Mediterrâneo, para uma paciente vai ser muito mais fácil do que para outra. E algo que é importante, né?
a gente tem uma tendência, enquanto seres humanos, de pensar assim, né? Como a paciente lá da Natália. Eu tinha, agora acho que não tenho mais, né? Tô feliz da vida, sintomas controlados, né? E aí, tá tudo bem, eu posso voltar a comer o que eu comia, posso Adulto. voltar. E aí é que mora essa segunda etapa. E a influência de um apoio psicológico muito importante, né? Porque não é sobre isso. Não é sobre você entrar naquele vestido de festa no final do ano para a formatura do seu melhor amigo. É muito além. É para as próximas descendências. Então, isso é muito importante porque é uma mudança e veja como a nutrição de precisão ela quer responder algumas perguntas mesmo. Imagina, eu fico imaginando quantas mulheres poderiam ser beneficiadas no sentido de ter menos dor, no sentido de ter mais produtividade, no sentido de ser menos exposta a medicações. Porque no começo ela começa a se expor a vários medicamentos que fazem propaganda aí, à torta e à direito, porque ela não sabe o que está acontecendo, né? E ela vai ser exposta e exposta por muito tempo. Às vezes é um alimento alergênico que ela tem essa exposição, mas ela ainda não entendeu o que é essa exposição, né? Então, quantas exposições ela tem antes de realmente chegar nesse diagnóstico ou de chegar realmente numa conclusão, né? Então, olha só como a nutrição de precisão ela pode ser realmente para todo mundo. E eu sempre falo com vocês, eu compartilho desse sonho de que todas as crianças elas mereceriam. É tipo é um merecimento mesmo, sabe? De sair da maternidade com esse exame, nem que seja pequenininho, sabe? Olha, se tiver um laboratório assim envolvido com algum tipo de política pública, as pipeliners elas se juntam para a gente fazer um teste pequenininho para as crianças, entendeu? Olha só, vocês têm o nosso apoio aí, porque, gente, o que a gente vai ter de contribuição para diminuir os custos públicos, os gastos, vai ser assim fantástico. Investir em educação, investir em mais qualidade de vida e saúde, investir em segurança, enfim, outros investimentos que não seja o tratamento. Porque o tratamento não é só o tratamento. Mas aí a gente já entra, né? Como nós estudamos também várias áreas, aí a gente já fala, mas será que ela responde a medicação? Mas será que ela pode? Assim, Né? A gente já fica, como que tá esse fígado, meu Deus? E como são essas glutationas, né? Então, por quê? Porque a nutrição de precisão, ela abre esse leque pra gente. E a gente começa a interrogar. E as grandes perguntas são que movimentam a busca por grandes respostas. Então, esses questionamentos, eles fazem muita diferença e vão fazer muita diferença. Então, que não seja somente o mês de março, esse mês de conscientização, mas que nós possamos olhar para essas mulheres com muito mais atenção. Sejamos nós, profissionais da área da saúde, companheiros, companheiras, família, amigas, que às vezes, né? Às vezes até a gente, às vezes a amiga não marcou e desmarcou, marcou de novo e desmarcou de novo, né? Quem nunca, né? E desmarcou e marcou e falou, ah, vamos ver. E você sabe que quando a pessoa fala, vamos ver, ela não vai, né? Mas é porque ela não quer, ela tá se sentindo... Enfim, ela quer ficar no casulo, né? Então, vamos deixar essas borboletas, ó, né? Vamos sair do casulo, deixar essas borboletas voarem. E fazendo, então, essa analogia, já pensando aqui nesse horário que voa, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, como está sendo essa experiência de ter encontrado mesmo a genética, né? Como vocês colocaram ali no início, respondendo algumas perguntas de vocês, né? Seja a resposta de uma pergunta muito específica, como, que mais? Né? A Glauber colocou aqui na outra live, que mais? Tá, cheguei até aqui, que mais? Né? Ou para onde eu posso ir? Qual é o próximo passo, né? Queria saber de vocês como que é a genética, a genômica e também a nossa integração aqui enquanto profissionais, os pipeliners, quanto que tudo isso está colaborando mesmo para você traduzir essas informações para a vida dos pacientes e poder ajudar o maior número de pessoas. Como está sendo essa experiência para você, Natália? Então, tá sendo fantástica, né? Porque, na verdade, eu sempre sonhei com isso. Quando descobriram o projeto Genoma, né? Eu já estava na faculdade. E aquilo para mim era um sonho. Quando eu comecei a fazer a funcional e tinha a nutrigenômica, lá tinha alguns estudos, mas eram muito poucos. E eu sempre
sempre me atualizei, quem me conhece. E aquilo para mim era o sonho. Eu falava, nossa, que lindo, quando eu vou conseguir fazer o meu teste? Existiam testes, né, Tati? A gente sabe que naquela época era um teste de Sim, 10, 15, 20 mil reais. Era inviável, né? Não tinha condições. Mas, assim, o meu sonho sempre foi ter a resposta para aquelas perguntas que eu não tinha. Para aquelas perguntas que muitas vezes o paciente faz ou o médico encaminha e fala, olha, agora é com você, mas e aí, o que que eu faço? Muitas vezes a gente não tem. Então, para mim, hoje é muito, um sonho, né? Assim, é um sonho que está sendo realizado mesmo, trabalhar com isso. É um muito sonho. bom, muito bom. Poder, assim, dar qualidade de vida para os pacientes, né? Melhorar tudo isso, E querendo ou não, ser certo? ali uma referência na sua cidade, ser uma referência onde Sim, você atua. sim. É muito importante também, É, porque falando aqui um pouquinho de saúde da mulher, essa valorização mesmo, essa referência enquanto profissional que se dedica, que estuda. Eu conheço vocês três, conheço os outros também que já passaram. Sei da dedicação de vocês e sei uma pequena parcela, né? Imagino que tem muito mais, muito mais. Então essa valorização também que a nutrição de precisão ela pode trazer pra gente, né? sim. Trazer para a É, gente, e é o que a gente pode dar de resposta ao nosso paciente, né? E ao é, tratamento dele. é. A nossa atualização e a nossa profissionalização é, na verdade, uma resposta e respeito à vida deles, né? Já Sim, pararam para pensar nisso? Tipo, eu me dedico, eu me atualizo, eu vou lá e estudo em respeito à sua vida, porque eu quero cuidá-la da melhor maneira possível. Gente, uma carta de amor quase, né, para o nosso paciente, uma mensagem ali, né, de realmente de respeito e amor pela vida dele. Muito bom. E para sim. você, Alana, o que que significa e como está a sua atuação? Porque eu imagino que você se formou ali com outras pessoas que nem passa pela cabeça o que que é genética, o que que é genômica, né? E você já é essa profissional totalmente diferenciada e se formou há pouco tempo. E nem eu, assim, tipo, eu fui prescrever meu primeiro teste genético depois de muito tempo de estudo, né? E você já, eu acho que foi uma das primeiras coisas que a Alana fez com carimbo, foi carimbar a prescrição do teste genético. É ou não é? É ou não é? Eu conheço. Fala aí pra gente. Foi. Eu mandei uma mensagem para Tati, Tati, prescrevi o meu primeiro teste. Não, mas é isso, é o respeito ao paciente, né? É o respeito ao paciente, respeito à nossa profissão. Eu acho que a gente foi escolhida e quando a gente faz por amor, minha irmã falou ontem comigo, falou assim, Alana, você faz com amor. E a gente vê você falando, então assim, você faz, brilha nos seus olhos. Então, esse respeito. Eu falei na live esses dias, terça-feira, que eu quero ser a profissional que eu queria encontrar. Que legal. Então, eu espero isso. Então, assim, né? Então, assim, eu queria ser atendida por mim, eu queria ter tido a oportunidade de ter sido atendida por Alana, porque eu procuro dar o máximo de mim para o paciente, explicar ao máximo. E eu digo assim, vocês têm que ser responsáveis, vocês são responsáveis pela saúde de vocês. Não quero que atrele a mim o tempo inteiro, porque eu não vou ficar o tempo todo, mês a mês, passando dieta para vocês. Então, vocês têm que entender o organismo, têm que entender a patologia que vocês têm e ser responsáveis, né? Ter essa responsabilidade de fazer as escolhas que vocês têm que fazer em relação à alimentação. E você ter o conhecimento é libertador. Então, assim, eu recebo pacientes que têm teste nutrigenético, na verdade, eles vêm com genes, né? Geralmente é MTHFR. Então, vem com MTHFR e eu falo assim, sim, e o médico falou o que para você? Nada. Aí eu falei, e esse MTHFR aqui? Ela, hã? O quê? Então, assim, pede o exame, não diz para que veio, não explicou, a pessoa tem o heterozigoto lá, sabe? Não explica. Aí a pessoa fica assim, né? Então, é isso, eu vou lhe explicar tudo que tem aqui.
Então, é tintim por tintim, o que é que você pode fazer, o que você não pode fazer, evita alimentos fortificados. Eu falei do leite, então, assim, tem leite que é fortificado, tem o outro leite que já não é. Então, essas diferenças, né? Então, ele vai lá no, comprar o leite em pó, né? Que aí ele vai saber que ele não pode escolher o vermelho, que ele pode escolher o azul. Então, assim, que não tem adição de coisa, de lecitina, que é lecitina, sabe? Então, são esses detalhes que a pessoa não sabe, que tem que ser orientado. Então, a genética, ela trouxe, como a Nath falou, é a resposta para as coisas. Então, assim, a gente busca mais. Então, eu já fiz um curso de fertilidade, né? Que fala sobre endometriose, fala sobre as questões que a gente que é falado sobre inflamação, sobre questões imunológicas, e aí? O que mais? E o resto? Então, assim, fica as lacunas, né? E aí, quando a gente vem para a genética, explica tudo, né? Eu até em conhecer a Tati, eu estudei, né? E eu sempre quis fazer saúde da mulher, mas buscava as respostas ainda. Então, fechou o quebra-cabeça, né? Então, montou as peças. Então, eu consegui identificar e analisar o paciente. Mesmo sem um teste nutrigenético, a gente consegue visualizar. Oi, ele deve ter. Entendeu? Então, assim, tira a venda dos olhos, a gente consegue ver com mais clareza e trabalhar mais preciso, né? Então, essa precisão, esse foco ali ao paciente modifica completamente o atendimento, né? Então, achar a Tati, meu filho, foi um achado, foi assim, sabe? Quer dizer, foi um propósito, tinha que ser, tinha que ser. Muito bom, muito bom. E ela é muito melhor do que a gente vê aqui, gente. Deus, Assim, oh, meu Deus, ó, vou começar a me achar aqui. E para você, Silvia, como está sendo essa experiência? Porque a Silvia, ela tem um foco ali de atuar mais com os profissionais. E é um foco muito importante, porque às vezes o profissional, ele não, assim, ele não tem tempo de se atualizar, mas ele também não quer entregar um serviço de má qualidade. Ele vai precisar de um Nutri para ser um consultor, para realmente o ajudar. E isso é muito importante, porque nem sempre a gente vai conseguir mesmo o clássico. O clássico é você interpretar e passar dieta, enfim. E a Silvia, ela já quer fazer a parte da consultoria, que querendo ou não, ela pode passar por vários e vários pacientes com interpretações do laudo e ajudar e ser um apoio, ser um braço direito do profissional. Né? Então conta pra gente, Silvia, como está sendo essa sua experiência, como você descobriu, né? Porque acredito que no primeiro momento a grande maioria dos profissionais não sabem dessa possibilidade, né? E conta aí pra gente como você descobriu e você falou assim, não, é isso, esse é o meu que mais. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência em relação ao teste genético, ao meu teste, né? Que eu respondi muitas perguntas sobre mim, sobre deficiências, sobre memória, sobre resposta ao estresse. Assim, ó, eu respondi coisas minhas e isso foi muito bom. E isso vai me ajudar também na questão de entender quando eu interpretar o teste genético para um paciente, né? E, e eu cheguei nisso principalmente com a tua ajuda, com a ajuda desse grupo, né? Que eu sou privilegiada em fazer parte desse grupo, né? E eu aprendo muito todos os dias em todas as aulas com tanta gente maravilhosa que tem uma prática clínica muito grande e eu não tenho a prática clínica, então eu aprendo muito, né? E então, assim, maravilhoso essa tua disponibilidade, Tati, de estar muito junto, né? Eu acho que isso colabora para esse crescimento, né? Tu me fez descobrir essa área, tu me ajudou nisso, né? E é assim, maravilhoso, né? E também eu me sinto
vamos dizer assim, eu me sinto realizada, mas eu vou me sentir muito mais por poder proporcionar para mais pessoas essa, essa descoberta de como elas funcionam, né? De levar para outras nutricionistas, né? Eu tenho amigas nutricionistas que não querem estudar genética. Elas não têm interesse porque elas gostam da área delas, às vezes um pouco fechadas também, mas eu respeito isso, né? Então, de poder proporcionar talvez para elas e para os pacientes delas, né? Então, eu estou realizada. Muito bom. E é exatamente isso. Quando a gente se encontra, fica mais leve. Como a Alana se encontrou, como a Natália ama esses casos complexos que ela traz pra gente, né? Você fazendo essas consultorias, e eu também gosto muito das consultorias. Então, a gente encontra um cenário, uma oportunidade dentro da nutrição de precisão que torne a nossa jornada mais leve, que torne a nossa jornada com mais sentido, mais prazerosa, mas sempre pensando mesmo nessa ajuda ao próximo, que é o principal, né? Se a gente escolheu ser nutricionista, se nós somos profissionais da área da saúde, é isso. É isso que importa, né? É isso que faz sentido para nossa vida. Ai, que lindas! Eu amei. Amei, gente. Amei estar aqui com Obrigada. você. Muito obrigada, obrigada mesmo por aceitar o convite. Fechamos aqui ó, um ciclo muito importante das lives temáticas, né, especiais para o Dia da Mulher. E realmente quero convidar você que está por aqui, ou que você que vai passar por aqui, para participar da nossa imersão em epigenética, que vai acontecer entre os dias 21 e 25 de março, está chegando, hein? E nós vamos falar bastante sobre programação metabólica, vamos falar tudo sobre nutriepigenética, né? Vamos falar sobre sarcopenia, a gente vai ter ali um papo bem legal sobre vitaminas, então a gente vai ter vitamina D, vitamina K, vamos falar um pouquinho de testes genéticos. Tem muita informação aí esperando por todos vocês. Meninas, vamos bater o nosso print? Então, quem estiver disponível, na hora que eu vi várias fotos caindo. Vocês viram várias fotos caindo? Os pipelines estão demais. Fechem o print aí com um coraçãozinho. Ó, meninas. Aê, vai, Natália. Aê, muito bom, muito bom. Meninas, beijo grande para vocês. A gente se vê no congresso amanhã. Beijo grande. Sim, amanhã Uma boa congresso. Boa gente, ó, noite. maratonar, entendeu? Maratonar. Não tem mentoria, mas tem um Imagina. monte de palestra. Congresso E ó, de eu amanhã também tô até aqui, domingo, né, Tati? de amanhã até domingo. De amanhã até domingo. De amanhã até domingo. Então não percam. Beijo, meninas. Obrigada. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.